Das paz, de novo. Amém? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Queria convidar a você para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos, capítulo 23. Tá bem fresquinho, né, irmãos? Aqueles que estão acompanhando na IBD, o irmão Jorge acabou de passar por esse texto. Em uma das suas aulas, que eu tive uma revelação de Deus. Tô brincando, irmãos. Mas eu tive uma... A gente olha, né, com o texto com carinho. Em uma das aulas do irmão Jorge, Deus falou no meu coração sobre esse texto. E eu acabei preparando uma mensagem para nós, né? Porque a palavra fala primeiro ao nosso coração. Tenho certeza disso, que o irmão Jorge, quando prepara a sua aula, eu quando preparo uma palavra, ela fala primeiro ao nosso coração. Ela fala conosco e assim nós podemos passar para a igreja, para os irmãos. Atos capítulo 23, versículo de número 10. Eu vou ler até o versículo 14. Todos acharam? Diz assim: como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciões e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Que coisa, né, irmãos? Vou repetir o versículo de número 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, e disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Você já imaginou, irmãos? Olha, eu vou repetir de novo, só que a introdução desse versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, coragem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor e da Tua palavra, Senhor, peço a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Deus, eu te peço, ó Pai, me esconde atrás da Tua cruz, ó Deus, porque somente o Senhor merece aparecer, porque a palavra é do Senhor, ó Deus. E o Senhor que fala aos nossos corações, é o Senhor que conhece os nossos corações, ó Pai. Então eu te peço, mais uma vez, a Tua misericórdia, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Diante desse texto, irmãos, eu preparei uma mensagem que fala: encontre força no Senhor. Encontre força no Senhor. Eu não sei se você alguma vez na sua vida já se sentiu fraco, ou por algo que acontece, ou por qualquer outra coisa. Existe aquela expressão, né, que a pessoa diz: olha, fiquei sem chão. Quando a pessoa usa essa expressão, o que ela quer dizer? Que aconteceu algo que fez com que ela se preocupasse
ao ponto de perder o sentido, ou perder, não saber para onde recorrer, não saber o que fazer naquela hora. E nessas horas, irmãos, nessas horas, nós, cristãos, nós temos a quem recorrer. Podemos encontrar força no Senhor, quando as coisas começarem a ficar difíceis. Quando usa essa expressão, quando você ficar sem chão, e achar que está caindo num abismo, num buraco, nós temos que lembrar que podemos encontrar força no Senhor. O Salmo 28 que foi lido aqui, fala o quê? Que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Podemos, irmãos, encontrar força no Senhor. Você pode se agarrar no Senhor no momento difícil. E eu falo para vocês, irmãos, eu sou uma pessoa que sinto medo muitas vezes. Eu duvido alguém que não tenha medo de algo. Os medos vão mudando, né, com o tempo. Quando eu era criança, eu tinha medo de coisas que eu não tenho medo hoje. Mas nós temos medo. E o medo não é algo ruim, irmãos. Você ter medo, muitas vezes pode preservar a sua vida. Um exemplo, um policial. Se um policial dizer que não tem medo de morrer, muito provavelmente, se ele realmente não tem medo de morrer, muito provavelmente ele vai morrer. Agora, se ele tem medo de morrer, esse medo, que não é o medo ruim, pode preservar a sua vida. Não é ruim ter medo, irmãos. O ruim é quando você deixa com que o seu medo te segue. Como que é? Eu estou usando um termo errado aqui. Te cega, né? Quando você deixa o medo cegar os seus olhos. Quando você sentir medo e ao ponto de não conseguir encontrar força no Senhor, é perigoso, irmãos. Você já sentiu um medo que você não consegue se mexer? Que você fica paralisado? Você já sonhou que alguém está te perseguindo e você não consegue correr? Não é ruim, irmãos? Não é um desespero que dá? Você está com medo e você quer correr e não consegue. Já sonhou que está caindo? Sempre antes de você chegar no chão, você acorda com aquele pulo, né? São exemplos, irmãos, de medo, né? Um medo que paralisa a gente. Um medo que faz com que você não tenha forças nem para buscar o Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus, irmãos, muitas vezes lidava com isso, com as pessoas. Olha que interessante. Pedir para o Kennedy passar para nós. Olha que interessante, irmãos. Mateus 9, versículo 1 e 2, fala que, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: tem bom ânimo, ou coragem, perdoados te são os seus pecados. A primeira coisa que Jesus disse quando olhou para aquele paralítico é: tenha bom ânimo, tenha coragem. Um outro exemplo. Vou pedir de novo. Vou ter que ficar pedindo para vocês agora. No versículo 22 do livro de Mateus,
Um texto conhecido da mulher com fluxo de sangue. Jesus, quando ela toca em Jesus, e tem todo aquele alvoroço, quem me tocou? E Jesus começa a perguntar. Quando a mulher chega até Jesus, a primeira coisa que Jesus disse a ela é: filha, tem bom ânimo, tenha coragem. Jesus, irmãos, ele passava isso para as pessoas, passava isso para as pessoas que ele encontrava, como se ele estivesse dizendo às pessoas: você pode encontrar força em mim, coragem, tenha bom ânimo. É como se Jesus olhasse para nós, irmãos, e dissesse para você: olha, coragem, tenha bom ânimo. Talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Jesus fala o quê? Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Ele fala: tenha coragem, encontre forças em mim. Não há nada, irmãos, que você possa estar passando que você não consiga encontrar força em Deus. Você pode encontrar força em Deus. Se eu não me engano, na palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Quer encontrar força no Senhor? Comece a alegrar o Senhor. Porque quando você alegra o Senhor, a alegria de Deus é a nossa força. Porque quando nós alegramos o Senhor, nós sentimos a presença do Senhor. E quando sentimos a presença do Senhor, a Bíblia fala que a presença do Senhor, quando a presença do Senhor está, até o quê? A tristeza salta de alegria. Encontre força no Senhor, irmãos. Não tenha medo de seguir em frente. Não tenha medo de continuar a caminhada. Um técnico de futebol, eu nem sei se essa frase é dele, mas eu já ouvi ele dizendo essa frase, e já ouvi pessoas, jogadores de futebol, dizendo que ouviu essa frase dele. É um técnico conhecido. Vamos ver se vai passar aqui, não vai. Vanderlei Luxemburgo. Ele disse uma frase que diz: o medo de perder tira a nossa vontade de ganhar. É necessário, irmãos, ter coragem. É necessário ter coragem. E essa frase, você pode levar ela não só para o lado espiritual da Bíblia, mas você pode levar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para tomar uma decisão. Talvez, irmãos, a gente precise tomar uma decisão, e a gente está com tanto medo de perder, que a gente tem mais medo de perder do que tomar a decisão, do que, sabe, seguir em frente. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e ficou diante do mar, o povo começou a olhar para Moisés e dizer: e agora, Moisés? A gente vai ficar aqui, o Senhor tirou a gente do Egito para morrer de frente para o mar, o faraó está vindo atrás, e agora, Moisés? Moisés foi orar a Deus, e qual foi a resposta de Deus para Moisés? Diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente. Diga ao povo que tenha coragem para seguir em frente, mesmo que na sua frente há um mar. Mas ele disse, olha, siga em frente. Vá em frente. Tenha coragem. Você pode encontrar, irmãos. Você pode encontrar essa força em Deus. De pisar na água. Eles tiveram que pisar na água para que o mar se abrisse diante deles. Eles tiveram que dar o primeiro passo para que o mar se abrisse. Eles tiveram que seguir em frente, mostrar coragem. Porque muitos naquela hora estavam dizendo o quê?
olha as panelas do Egito, as panelas de carne, olha as coisas que nós tínhamos lá no Egito. Olha, Moisés, o Senhor nos trouxe aqui, você nos trouxe aqui para quê? Muitas vezes vamos nos encontrar com pessoas que vai tentar nos desencorajar, irmãos. Vamos encontrar pessoas negativas, que vai dizer não vai dar certo, olha isso está errado, olha isso não é assim. Vamos encontrar pessoas dessa forma, irmãos. Deus vai permitir que essas pessoas venham até nós, para nos desencorajar, para nos desanimar. E é nessa hora que você vai mostrar que realmente a sua força vem do Senhor. Que você pode encontrar força no Senhor. Você acha que eu também não desanimo, irmãos? Você acha que tem coisas que a gente escuta que não desanima a gente? Você acha que tem coisas que a gente ouve ou se depara diante de situações que é tão desesperador, que dá vontade de desistir, que dá vontade de voltar atrás? Tenho certeza, irmãos, que isso um dia já passou, já entrou no seu coração. Aquela vontade de voltar, de desistir, de falar assim, olha, será que vale a pena? Será que isso realmente vale a pena? Pois são pensamentos, irmãos, de pessoas que não querem mais encontrar força no Senhor. O apóstolo Paulo, nessa passagem que nós lemos, esses poucos versículos que nós lemos, nos ensina, nos dá lições grandiosas, irmãos, sobre encontrar força no Senhor. No versículo 10, queria pedir para os irmãos. Encontre força na fortaleza que Deus preparou. No versículo 10, Paulo estava na escadaria da fortaleza. E houve uma grande discussão, e a discussão ficou intensa. As pessoas queriam matar a Paulo a qualquer preço. E o soldado romano que estava ali na escada junto com o apóstolo Paulo, ao ponto de ele olhar para as pessoas, olhar para o Paulo e temer, dizendo assim, olha o medo que aquele soldado estava. O medo dele era que Paulo fosse despedaçado por eles. E então mandou descer o guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. A fortaleza, irmãos, era uma prisão romana. Mas essa fortaleza foi o meio que Deus encontrou para preservar a vida do apóstolo Paulo. Às vezes nós estamos diante de situações que parece que é uma prisão, que parece que é uma fortaleza na nossa frente. E nós lutamos e lutamos, queremos passar por cima do muro, quebrar a parede, passar pelo portão, sair dessa situação. E nós não conseguimos. E muitas vezes perdemos a esperança ou a força de encontrar força no Senhor. E nós, irmãos, temos que enxergar a vida de uma maneira diferente. Talvez essa fortaleza que nós estamos passando, essa luta, é esse algo que você olha. Imagine, irmãos, as pessoas que estão presas em uma fortaleza. São muros e mais muros. Talvez você se encontre nessa situação. Mas
A maneira como nós devemos enxergar, irmãos, é que Deus pode ter preparado essa fortaleza, para que nessa fortaleza você encontre força no Senhor. Porque essa fortaleza que o apóstolo Paulo essa maneira que o soldado fez, ou que o próprio Deus fez com Paulo, de pegar Paulo e levar para a fortaleza, foi uma forma de preservar a vida do apóstolo Paulo. Há momentos, irmãos, há momentos que na nossa vida nós vamos passar por fortalezas. Temos exemplo na Bíblia disso. Se você olhar lá em 1 Reis 17, você vê que Elias dá uma palavra ao rei dizendo: olha, durante 3 anos não vai chover sobre a terra. Elias começou a ser perseguido, e o que Deus fez? Pegou Elias, falou: Elias, vem aqui, e levou Elias a uma caverna. E naquela caverna, irmãos, e quando nós estamos na caverna, ou na fortaleza, como o apóstolo Paulo, ou em algum outro lugar, ou numa luta, ou algo que você se vê, é ali que Deus vai ensinar você. Quando Elias estava na caverna, ele aprendeu a depender do Senhor. Durante todo o tempo que ele ficou na caverna, o Senhor dava água, o Senhor dava sustento para Elias. Depois, Deus decidiu subir um nível, e Elias teve que depender de uma viúva. Você sabe o que é para um judeu, irmãos? O que é para uma pessoa na época do Antigo Testamento ter que depender das mãos de uma viúva? Isso era humilhante para eles. E Elias teve que aprender a depender da viúva, da caverna. Parece que Deus queria mostrar algo para Elias, porque parece que na caverna é melhor, porque eu dependo só de Deus. Mas agora Deus queria elevar o nível, e agora você vai depender de uma viúva. E Elias foi o maduro suficiente de aceitar aquilo, de encontrar força no Senhor, para ficar naquela caverna, para ser cuidado por uma viúva, não desistir, não falar: eu não fico mais aqui, não olhar para Deus e falar: por que eu estou aqui? Eu sou profeta, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, o Senhor me chamou para isso, para ficar numa caverna, para depender de uma viúva. Não foi isso que Elias fez, a atitude de Elias. Elias se submeteu a isso, se submeteu à fortaleza que o Senhor o colocou. Ao ponto de, quando termina 2 Reis 16 e começa o capítulo 18, o que está dizendo? O que diz lá? Deus chega até Elias e fala: Elias, vou dar aqui a minha versão, irmãos. Elias, o seu tempo de fortaleza acabou. O seu tempo acabou. O seu tempo de humilhação acabou. Deus vai até Elias e fala: Elias, agora vai, se apresenta ao rei Acabe, agora vai, se apresenta no palácio, e agora mostra-te ao rei, se mostra ao rei, e diz a ele que Deus mandará, que eu mandarei chuva novamente sobre a terra. Só que para chegar nessa condição, irmãos, ele teve que submeter a outra condição. E quando nós estamos na outra condição, que nós devemos mostrar que Ele é a nossa força, que é dele que vem a nossa esperança, que é dele que vem a nossa alegria. Tem situações na nossa vida, irmãos, que talvez nós não entendemos. É difícil de entender certas coisas. Eu duvido que ninguém aqui já pensou assim, irmãos. Duvido que ninguém aqui já pelo menos não teve coragem de falar, mas no seu coração você diz: olha,
puxa, por que eu estou nessas condições? Por que eu estou assim? E eu fico, irmãos, a Priscila é testemunha, eu fico olhando para dentro de mim e falo assim, Senhor, aonde eu estou errando, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Quem nunca passou por isso? Mas nós devemos, irmãos, devemos esperar em Deus e ter consciência que tudo na nossa vida tem um propósito. Há uma ilustração que eu gosto muito, talvez você já tenha ouvido essa ilustração. Fala de dois amigos, um rei e um arqueiro, que era amigo do rei, que era companheiro do rei. E eles estavam sempre juntos. E o rei não confiava mais em ninguém. O rei só confiava no seu fiel escudeiro, que era um arqueiro. E um dia, e esse arqueiro era cristão, era crente, era convertido, e o rei não queria saber de Deus. E as palavras do arqueiro para o rei era sempre, olha, o Senhor é perfeito, Deus não erra. Olha, Deus é perfeito, rei. Deus nunca erra, Deus sempre tem um propósito. E um dia, numa das que eles saíram para caçar e saíram para praticar o arco e a flecha, o rei, na hora de atirar uma flecha, a flecha enroscou no seu dedinho e decepou o seu dedinho. O rei, naquele momento de dor, dizendo, olha, ai, perdi meu dedo. O arqueiro chega até o rei e diz assim, olha, rei, calma, confie em Deus. O rei, nervoso, olha para o arqueiro e fala, você, falar em Deus numa hora dessa, na hora que eu perdi meu dedo, você vem me falar em Deus. O rei, num momento de fúria, manda prender o arqueiro, fala assim, olha, coloque ele na cadeia, deixe ele lá, quero ver se Deus vai tirar ele da cadeia. E então levaram o amigo do rei e o prenderam na cadeia. Algum tempo passou, o rei se esqueceu do seu amigo arqueiro na cadeia. O rei, um dia em uma viagem, caiu nas mãos de uma tribo de canibal. E a tribo de canibal fazendo aquela festa, porque tinha chegado comida. E então pegaram o rei e apresentaram o rei ao chefe da tribo. O chefe da tribo começou a examinar o rei, olhou os pés, olhou o seu corpo e pegou nas suas mãos. Quando ele pega e olha nas mãos do rei, e vê que no rei havia perdido, que não tinha um dedo, ele então disse, olha, deve ter alguma doença, deve ter algo ruim, é comida ruim. Mandou soltar o rei. E o rei voltando, pensando na injustiça que ele havia feito, porque por causa do seu dedo, por causa que ele tinha perdido o seu dedo, ele estava livre da morte, porque aquilo havia acontecido com ele. E ele então, desesperado para chegar e falar e contar a história para o seu amigo arqueiro, quando ele chega no seu reino e diz, olha, pega ele lá, dê um banho nele e fala para ele vir até a minha presença. E ele vem à presença do rei, e o rei se dobra diante dele e fala assim, olha, você tinha razão, em partes você tinha razão, tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, para nos livrar de algo pior lá na frente. E o rei olha para o arqueiro e diz assim, olha, só que eu não entendo, porque Deus errou com você? Por que Deus permitiu que você ficasse esses anos todos trancados naquela prisão, sabendo que você tinha razão, que você era inocente, que eu era o ruim da história? O arqueiro olha para o rei e diz assim, olha, rei, você não entende mesmo as coisas de Deus. Quem era o seu fiel escudeiro? Quem estava com você quando todos os soldados o abandonaram lá,
naquela tribo de canibal, você sabe, você me conhece, eu não abandonaria você. Eu estaria lá com você. E quando aquela tribo liberasse você, eu ficaria lá e eu morreria lá e seria comida dos canibais. Então, rei, entenda o que Deus fez com isso. Ele permitiu que eu ficasse na prisão. Ele permitiu que você perdesse um dedo e eu ficasse na prisão todos os anos para me livrar da morte naquele dia que você foi preso pela tribo de canibais. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue entender dessa forma? Você consegue olhar para a situação da sua vida e ter essa, sabe, e ter essa maturidade espiritual de pensar e dizer assim: Senhor, eu aceito do Senhor, eu aceito tudo do Senhor, eu estou confiando no Senhor. Eu mesmo que as coisas não estão bem, mas eu vou acreditar no Senhor, eu vou ficar firme no Senhor, porque eu sei que os seus propósitos lá na frente são propósitos que vai me livrar de algo pior que possa acontecer comigo. É assim, irmãos, que nós devemos encarar. É assim que nós encontramos força na fortaleza que nós nos encontramos. Só pensando dessa forma, você consegue vencer no Senhor as lutas que sobrevêm sobre nossas vidas. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto, no versículo 11. Podemos encontrar força na presença de Deus. No versículo 11, o texto diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Durante a vida de Paulo, irmãos, ele teve 6 encontros como esse com Jesus. Você vê registrado aí na sua Bíblia. Só que nessa hora, nós não entendemos o que se passava na cabeça de Paulo, mas nós podemos ter uma ideia da forma como Jesus se apresenta a ele, olhando a ele dizendo: coragem, Paulo, tenha bom ânimo. Talvez Jesus olhe para o coração de Paulo. Eu sou um grande admirador do apóstolo Paulo, irmãos. Eu sei que ele estaria com o Senhor até as últimas consequências, como ele foi. Mas Paulo era um homem comum como nós, irmãos. Eu não sei o que estava no coração de Paulo nesse momento, mas o Senhor, olhando para a situação de Paulo, foi e disse, as palavras de Jesus para Paulo foi: coragem, tenha bom ânimo. Essa palavra que aparece aqui na Bíblia, pondo-se ao lado de Paulo, é como se você olhar na forma como foi escrita no original, é como se Jesus chegou até Paulo e abraçou. Esse pondo-se do lado de Paulo é como alguém que se coloca do lado e abraça e dá aquele abraço. Sabe aquele abraço? Sabe quando a pessoa ela abaixa a cabeça? Quando a pessoa se curva, abaixa a cabeça, sabe, pensativo. Sabe quando uma pessoa senta e começa a chorar? Qual é a sua reação? O que você faz quando a pessoa está passando por uma luta, começa a chorar diante de você, e ela senta e curva a sua cabeça? A sua reação é o quê? É sentar do lado dessa pessoa e abraçar essa pessoa. E quais as palavras que você fala a ela? Você fala: chora mesmo que você merece? É isso que você fala? Não, você abraça ela e você diz: calma,
calma, confie em Deus, confie no Senhor. O texto, o que acontece nessa hora, nesse texto, quando Jesus aparece e se coloca do lado de Paulo, é isso que está acontecendo, irmão. É Jesus se colocando ao lado de Paulo, abraçando a Paulo e dizendo a ele: tenha coragem, Paulo, tenha ânimo, tenha ânimo. É diferente, porque era o próprio Senhor ali, abraçando a Paulo, dizendo a ele: coragem. Jesus não vai a ele e diz assim: olha, eu vou livrar você dessa, olha, esses muros vão cair diante de você, essas portas vão se abrir diante de você, olha, Paulo, determina que as coisas vão dar certo. Não foi isso que Jesus disse, mas Jesus permitiu que ele fosse até a fortaleza, mas lá na fortaleza, Jesus se apresenta a Paulo para mostrar para Paulo que ele não estava sozinho naquela hora, que ele tinha o abraço de Jesus, que ele tinha a presença de Jesus, e isso tem que bastar, irmãos, na nossa vida, isso tem que bastar para você. A presença de Deus deve ser a sua força. A intimidade desse texto, a profundidade dessas palavras, dizendo que Jesus se pôs ao lado de Paulo e disse: coragem. É a mesma expressão, irmãos, que é usado quando a galinha ajunta os seus pintinhos embaixo do seu braço. A palavra é a mesma. Quando Jesus olha para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos. A expressão é a mesma aqui. É como a galinha quando junta os seus pintinhos carinhosamente e coloca embaixo das suas asas. Foi isso que Jesus fez com o apóstolo Paulo. Quando ele abraçou o apóstolo Paulo e disse: coragem. É necessário, irmãos, muitas vezes ter coragem. Não é difícil de olhar para esse texto e não lembrar das palavras de Jó. Jó passando por tudo que ele estava passando, e ele ainda encontra a coragem para dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre essa terra. Jó estava sozinho, porque os seus amigos falavam coisas ruins de Jó. A mulher de Jó falava coisas ruins para ele. Ele estava naquela situação, mas a presença de Deus era o que dava forças para Jó. Por isso que ele tira força, não sei de onde ele tira força, para olhar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. A palavra redentor que ele usa, irmãos, é uma palavra profunda, porque você pode colocar como resgatador, defensor. É como se Jó olhasse e dissesse: olha, eu sei que o meu resgatador, em breve, ele vai estender as suas mãos para mim. Eu sei que aquele em quem eu confio, aquele que eu sei que está vivo, em breve se levantará ao meu favor, em breve olhará para mim e vai me resgatar dessa situação. Você deve, irmão, encontrar força no Senhor. Olha que interessante. Jó percebe que sua saúde está debilitada. Ele fala em Jó 19:17 que o seu hálito cheira mal. Ele sente o abandono dos seus amigos e irmãos em Jó 19:13 e 19. Vê o desespero dos seus criados.
o desprezo, né, dos seus criados em Jó 19:16. Todos estão contra Jó. Ele mesmo olha para a sua situação e vê como ele está debilitado diante de Deus. Mas não impede, irmãos, dele dizer: o meu Redentor, meu Redentor. Algo profundo, algo de uma pessoa espiritual, que olha, que trata o Deus como o meu Deus, o meu Deus, o meu Senhor. Ele é meu, e nele eu posso encontrar força. Em 1 Timóteo 2, qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Era essa a esperança, o resgate que Jó esperava, o resgate que Paulo esperava. Foi isso que Cristo fez por nós, irmãos. Foi isso que Jesus fez por você. Ele é o seu Redentor. Ele resgatou você das garras da morte, das garras do inferno, de uma situação terrível. Porque Ele é o seu resgatador, o seu Redentor. Para a gente encerrar, irmãos, uma outra lição que nós podemos encontrar forças no Senhor. Você pode encontrar força no Senhor, no chamado de Deus. Você acredita que você é chamado de Deus? Pois acredite que você é. Cada um de você, irmãos, cada um de você que está aqui, cada um que está aqui nessa noite, foi chamado por Deus. Cada um de você que está aqui, Deus planejou algo para a sua vida. Deus planejou uma obra para você. E você pode encontrar força nisso, no chamado de Deus. Ele termina o versículo 11 dizendo: pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo tinha essa certeza, irmão. Paulo tinha a certeza, como Deus já havia falado anteriormente a ele: olha, você vai testemunhar de mim em Roma. E nada vai segurar você, Paulo. Nem essas pessoas que querem te matar, nem essa fortaleza que você se encontra, nada vai segurar você, Paulo, porque você vai testemunhar de mim em Roma. E nisso você pode encontrar força, irmãos, porque Deus, aquilo que Deus tem na minha vida, aquilo que Deus tem na sua vida, vai se cumprir. O plano aquilo que Ele planejou para você, Ele vai cumprir na sua vida. Pode estar a situação que for, pode cair canivete, cair fogo do céu, Deus vai cumprir aquilo que Ele planejou para você. Você quer ver que interessante? Se você olhar nesse capítulo 23, alguém passa, o irmão Jorge comentou isso de manhã, o filho da sua irmã passa e escuta o que eles estavam planejando com o apóstolo Paulo, e ele vai e conta a Paulo, e Paulo pede para ele que ele conte ao centurião, e ele conta, e vem o centurião e fala assim: olha, nós vamos fazer alguma coisa, Paulo. E olha a providência de Deus para o apóstolo Paulo. No versículo 16 do capítulo 23. Diz assim, você está acompanhando aí, irmãos? Diz assim no versículo 16, Atos 23, versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então ele disse:
Então este, chamando dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão, levando para o lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, por mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Olha a trama, irmãos. Mais de 40 homens pedindo a cabeça de Paulo, tramando contra Paulo. Mas Paulo, irmãos, tinha uma promessa. A promessa que Paulo tinha era que ele iria a Roma. E ele iria a Roma, irmãos. Então o comandante, no versículo 22, despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenha de prontidão 200 soldados. Irmãos, é inacreditável isso. É inacreditável o que acontece aqui. Ele fala: tenha de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar, e levem com segurança ao governador Félix. Irmãos, nem o presidente dos Estados Unidos da América, que é a maior potência desse mundo, tem uma guarda tão bem preparada e com tanta gente, igual essa, preparada para o apóstolo Paulo. O cuidado que Deus mostra ao apóstolo Paulo, dizendo assim: olha, eu vou cuidar de você, Paulo, e você vai chegar a Roma. E então Deus prepara essas coisas, esses homens, e leva o apóstolo Paulo em segurança. Há um texto em Jeremias 22, 29, 11, que o próprio Senhor Deus diz: porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Paulo esperava ir a Roma, porque Deus havia prometido a ele iria a Roma. Não perca, irmãos, encontre forças no plano original que Ele planejou para a sua vida. Talvez quando você se converteu, lá não sei em que ano, talvez você sentia algo, um chamado de Deus para a sua vida, um plano original de Deus para a sua vida. Não perca isso do seu alcance, irmãos. Não perca isso da sua visão. Encontre forças para voltar e cumprir aquilo que Deus planejou para a sua vida. Encontre forças nisso, no chamado de Deus para a sua vida. Você quer ver algo maravilhoso, irmãos? Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo já estava preso em Roma. Paulo já estava lá preso. Já tinha acontecido isso. E quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, e eu gostaria que você abrisse lá, Filipenses capítulo 4. E a gente já vai encerrar, irmãos. Filipenses capítulo 4, o versículo 21. Paulo está dando a sua saudação final
aos nossos irmãos de Filipenses. E ele diz: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente quem? Os da casa de César. Louvado seja Deus. Paulo chega em Roma, e mesmo preso em Roma, ele consegue pregar o Evangelho, e até aqueles que moravam na casa de César se rendem ao Senhor. É o ponto dele dizer: todos aqueles vos saúdam, principalmente, especialmente. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, valeu a pena. Olha, e sabe quem está saudando vocês? Aqueles que moram na casa de César, que se renderam ao Senhor. Paulo tinha um plano, Deus tinha um plano para Paulo, de ir a Roma, e ele foi a Roma, e cumpriu o seu chamado lá. Mas isso só foi possível porque ele encontrou força no Senhor. No momento mais difícil da sua vida, ele conseguiu encontrar forças no Senhor. E eu termino, irmãos, termino essa mensagem com as palavras de Jó. Já no final da sua vida, ele diz uma verdade, e leve isso com você, irmãos. Bem sei, Deus, Jó olhando para Deus, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você não é uma frustração, irmãos. Você, tenho certeza, confia em Deus, encontre força em Deus, e você vai viver isso na sua vida, porque nenhum dos planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida, de ser frustrado. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, o chamado que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Creia nisso, irmãos, creia nessa palavra, encontre força no Senhor, não desista, não se renda, se coloque de pé e vá em frente, encontre força no Senhor, que a sua alegria seja a sua força, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar, irmãos. Queria pedir para os irmãos do louvor que viesse aqui na frente. Nós vamos celebrar a ceia.